Olá, está começando o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade em muitos polos, mas todos compartilham da mesma missão: amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescerem em relacionamento com Jesus Cristo. No programa de hoje, Egner Gil conversa com Davi Lago. A Tamires compartilha com a gente a experiência como doadora de medula óssea. E o reverendo Osni Ferreira fala sobre mente renovada pela Palavra de Deus. Então continue conosco porque o programa Central em Foco está no ar. Galera de casa, é o seguinte, estamos aqui no Festival Kairos Deep 2018 com a presença do nosso querido pastor Davi. Seja bem-vindo, queridão. Obrigado, um abraço a todos. Pastor Davi, qual é o desafio de falar assim, né, na intermediária, entre juventude, pessoas mais experientes, vamos dizer mais velhas, senão elas vão ficar chateadas com a gente. Qual que é o grande desafio disso? Compreender que a palavra de Deus fala 360 graus com todas as pessoas. Esse é o grande diferencial do Evangelho de Jesus. A mensagem de Jesus alcança as pessoas cultas, as pessoas iletradas, as pessoas mais simples, as pessoas mais sofisticadas. A palavra de Deus, há mais de 2000 anos, o Evangelho de Jesus alcança pessoas na África, na Europa, na Ásia, pessoas de todas as classes sociais, porque o Evangelho é a salvação para todos. Não tem grego, não tem bárbaro, não tem homem, não tem mulher, somos todos um em Cristo Jesus. Então, o desafio é sermos o mais bíblico possíveis. Lemos a palavra de Deus e a Bíblia vai mostrar então as estações da vida, os mais jovens, os adultos, os mais velhos, e a palavra vai ser aplicada de modos distintos dependendo da estação, mas a palavra é a mesma. Amém, glória a Deus por isso. É interessante isso que você falou, mas a gente percebe assim que o conflito das gerações, né, que fica ali, os mais velhos, os mais conservadores. Exato, a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala, por exemplo, que a serpente, ela rasteja sobre o próprio ventre. Então é algo errado, maldoso, você oprimir a próxima geração. Então é uma atitude errada, maligna. A Bíblia fala, pais, não irritem os filhos, não oprimam, né? Os pais devem instruir com amor, devem criar um ambiente de segurança. E o inverso, o jovem que agride o pai, que é violento contra o pai, que despreza o conselho da mãe, também é igualmente errado. A história do filho pródigo, que queria a distância do pai, queria estar longe, né? Até que ele cai em si. Não, peraí, na casa do meu pai tem comida de sobra. Então a Bíblia fala do coração dos pais convertido aos filhos, dos filhos aos pais e da coexistência das gerações. A Bíblia fala que a igreja é a família de Deus. Amém, glória a Deus. Pastor, queria ficar muito mais aqui contigo trocando essas ideias, falando sobre gerações. Eu cuido de uma geração de 6 a 10 anos, então realmente a gente tem essa preocupação de ensinar a palavra de Deus, aproximar os pais dos filhos através das lições. Então assim, por isso até que eu procurei investir um pouco nessas perguntas. E obrigado por você ser esse canal de bênção para mim e para todo o pessoal que está em casa. Bem, obrigado, que Deus abençoe todas as famílias do Brasil. Não sai daí não, porque tem muita coisa para rolar aqui ainda nessa cobertura do Festival Kairos Deep 2018. Deus te abençoe. Com seu sangue nos comprou, por amor, com seu sangue nos salvou. Foi por amor que Jesus o Rei
Hoje em dia, tanto filtro, tanta máscara, tanto efeito, mas existe um que realmente faz a diferença. O efeito qualidade Unifil. Faz efeito estudar em um dos melhores centros universitários do Brasil. São 45 anos formando profissionais de referência, com foco na prática e o melhor preparo. Aplique o efeito qualidade Unifil no seu futuro. Dá resultado na hora de se apresentar para o mercado de trabalho. Além disso, tem o Unifies, que financia até 100% do seu curso. Vestibular Unifil. Inscreva-se já e agende sua prova. Há 12 anos atrás, eu fiz um cadastro no Redome para ser doadora de medula óssea. Em 2016 eu perdi meu pai e um mês depois eu recebi uma ligação do Rio de Janeiro. E então eu descobri o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, e que eles faziam um trabalho bem bacana com doações de medula óssea. Então eu fiz uma nova coleta, atualizei todos os meus cadastros e a moça do Hospital Universitário aqui de Londrina falou que dentro de 15 a 30 dias eu receberia uma ligação para saber se eu era realmente compatível ou não com o paciente que eles tinham lá. Passaram 30, 60 dias, ninguém me ligou e acabou caindo meio que num esquecimento. E eu segui minha vida e em julho do ano passado, quando eu estava retornando de férias, eu recebi uma nova ligação numa sexta-feira. Era a moça novamente do Redome, falando que eu era de fato compatível com alguém. Então, eu cheguei até minha casa e conversei com o meu marido. E falei para ele, olha, eu fui escolhida para ajudar alguém. E ele perguntou se eu queria de fato fazer aquilo e por que eu gostaria de fazer aquilo. E eu falei para ele, olha, quando eu estava conversando com Deus, ele falou que ele me lembrou de Jesus, que Jesus veio, ele morreu na cruz, ele nem sabia quem eu era, mas ele deu a vida dele. E enfim, chegaram os dias de fazer o exame, né? Eu fui para um lugar totalmente desconhecido. De fato, a equipe médica, ela era uma equipe totalmente preparada. E Deus também foi me tranquilizando, todas as enfermeiras foram realmente guiadas por Deus. E a gente ia conversando, enfermeira, equipe médica, e eu conseguia falar também de Deus para eles e falar que aquilo sim era algo de Deus, porque eu era uma pessoa que não tem uma saúde de ferro, e eu também estava numa preocupação e oração, e falou, Deus, por que eu tenho ficado tão doente? E foi nessa ocasião que ele me trouxe a compatibilidade. E eu doei a medula óssea, graças a Deus, assim, foi um procedimento muito tranquilo, eu não senti dor nenhuma. Eu ajudei a salvar a vida de uma criança. Então a gente, enquanto cristão, é o mínimo que a gente faz é ajudar o próximo. Isso é ser cristão. É você oferecer o que você tem. E quando eu doei a medula óssea, eu nem sei quem é, mas eu sei que a pessoa se sentiu amada. Meu nome é Tamires e hoje eu estou aqui para declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Hoje em dia, tanto filtro, tanta máscara, tanto efeito, mas existe um que realmente faz a diferença. O efeito qualidade Unifil. Faz efeito estudar em um dos melhores centros universitários do Brasil. São 45 anos formando profissionais de referência, com foco na prática e o melhor preparo. Aplique o efeito qualidade Unifil no seu futuro. Dá resultado na hora de se apresentar para o mercado de trabalho. Além disso, tem o Unifies, que financia até 100% do seu curso. Vestibular Unifil. Inscreva-se já e agende sua prova. Com muita alegria que estamos de volta com a palavra de Deus para abençoar o seu coração. Quero usar o texto hoje de Romanos capítulo 12, o versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quero falar com você hoje sobre mente renovada pela palavra de Deus. O mundo quer ver na vida do cristão um viver bíblico, diferenciado e que confirma a fé que professamos e não um cristianismo raso e nominal.
precisamos não apenas conhecer a Bíblia, mas fazer dela uma realidade em nosso viver diário. Alguém afirmou que a Bíblia precisa de menos defesa e mais prática. O grande estadista americano Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, disse: "Eu sou o homem de um só livro, e este é a Bíblia." O salmista, reconhecendo a importância e o valor da palavra de Deus, escreveu: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos." Está lá no Salmo 119, versículo 105. A revelação de Deus traz discernimento e guia os passos de todos os que creem em sua veracidade e nela confiam para dirigir suas vidas. Muitos erros e fracassos poderiam ser evitados se as pessoas dessem crédito, lessem e meditassem nas Escrituras. O próprio cristão se esquece do tesouro que tem em suas mãos e não dedica tempo o suficiente na leitura da Bíblia. Jesus declarou aos seus opositores, os fariseus, que constantemente o atacavam e queriam que ele fosse envergonhado e desacreditado em público, dizendo: "Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus." Mateus capítulo 22, o versículo 29. Realmente amaremos mais, perdoaremos mais, compreenderemos mais e haverá paz, alegria e menos problemas e conflitos em nosso viver cotidiano quando decidimos obedecer os ensinamentos da palavra de Deus. Segundo o ensino do apóstolo Paulo, deve haver da nossa parte uma entrega do corpo a Deus, nosso corpo a Deus. Quando Paulo fala que devemos apresentar o nosso corpo a Deus, ele fala de uma entrega definitiva ao Senhor de uma vez para todas. Como um casal se entrega um ao outro no casamento. Essa entrega também envolve o nosso culto racional ou nossa adoração a Deus como estilo de vida. É a entrega da nossa essência ao Senhor. João Calvino declarou que o nosso corpo não é só a nossa pele, os ossos, mas a totalidade do que nós somos compostos. Uma alma pura e limpa não sobrevive no corpo dominado pelo pecado. Além da entrega do nosso corpo a Deus, também é necessário que entreguemos nossa mente a Ele. Essa é a razão do apóstolo ter dito: "Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Não permitir, ou não podemos permitir, que os maus pensamentos controlem a nossa mente. Para que isso não aconteça, devemos alimentá-la com quê? Com a palavra de Deus. O salmista nos encoraja dizendo: "Alimenta-te da verdade." Salmo 37, versículo 3. Jesus é a verdade que nos alimenta e fortalece a nossa mente e todo o nosso ser. O problema do ser humano está arraigado no pecado. E a transformação que todos nós necessitamos é a mudança interior do coração e a renovação da mente. Paulo nos fala de uma transformação, como um processo diário, que vai acontecendo aos poucos, à medida que a palavra de Deus vai alcançando e enchendo mente e o coração do homem e da mulher. Enfim, uma entrega total do nosso ser a Deus, nosso corpo, nossa mente e também os nossos desejos. Muitas pessoas acham que podem controlar seus desejos pela força da vontade. É impossível. É só por meio do alimento da palavra de Deus e da vida disciplinada de oração que seremos capazes de submeter nossos desejos a quem? A Deus. Portanto, vamos buscar uma mente renovada e transformada pela palavra de Deus, a fim de sermos abençoados e vivemos vitoriosamente. É isso que Ele quer para a nossa própria vida. Deus nos chama para um viver totalmente abençoador e transformador. Oremos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós queremos caminhar uma vida cristã abundante. Essa vida cristã abundante nasce com nossa entrega a Jesus Cristo
e o conhecimento da palavra dele no nosso coração. Por cada pessoa que me vê e me ouve nesse momento, que a presença, o toque do Espírito Santo possa gerar esse desejo de caminhar com Cristo de maneira pura, verdadeira e abençoadora, no nome de Jesus. Amém. Agradeço muito a sua audiência, que você tenha uma semana muito feliz. Estaremos de volta no próximo domingo. E não se esqueça, Jesus Cristo ama muito você e toda